Pessoal, tudo bem? De volta aí para a gente falar sobre análise combinatória, continuando a primeira parte, tá bom? E a gente vai falar sobre arranjo simples. A primeira parte a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem, princípio aditivo, princípio multiplicativo, falamos sobre permutação simples, falamos sobre fatorial e falamos sobre permutação com repetição. A gente vai começar aqui sobre arranjo simples. Agora é o seguinte, se a gente tem N elementos, né, e a gente vai estudar agrupamentos feitos com 1, com 2, com 3, até um certo P elemento, desde que esse P não seja maior do que N, tá bom? Que ele seja no máximo igual, tá? Ou seja, P tem que ser menor ou igual a N. Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A forma do número total de arranjo simples, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Para calcular o número total desses agrupamentos, no caso geral, de N elementos, que a gente vai tomar, nós temos N elementos, a gente vai tomar de grupos de P a P, sabendo que, novamente, P é menor ou igual a N, certo? E para a gente calcular, a gente vai usar mais ou menos essa denominaçãozinha aqui, a NP, esse arranjo de N elementos tomados P a P, né? A colocação que a gente coloca aí é que para P igual a N, né, tomando a NN, né, arranjo de NN elementos, certo? Esse arranjo vai ser igual à permutação, né, desses N elementos, que corresponde a N fatorial, como a gente viu lá no conteúdo anterior. Ou seja, se a gente vai fazer um arranjo de N elementos agrupados de N, de 10 e 10, certo? Esse agrupamento ele equivale a uma permutação, certo? Uma permutação que a gente chama de fatorial. Agora, para P menor do que N, né? Se a gente for agrupar aí esses elementos de P a P, né? Construindo uma árvore de possibilidade, vai obter o seguinte: na primeira posição, vamos ter N possibilidade, certo? Pois esse P aí são todos os elementos que a gente tem disponível. Continuando. Na segunda posição, que a gente vai colocar, a gente vai ter N-1, tá bom? Na terceira posição, a gente vai ter N-2. E na pésima posição, certo? Na posição P, a gente vai ter N menos P menos 1, possibilidade. Pois, veja bem, pois N menos P menos 1, elementos disponíveis. Isso que a gente vai ter aí. Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter o seguinte, ó, um arranjo de N elementos tomados P a P vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos P menos 1, que é chamado aí que vai nos dar aí P fatores, certo? Para a gente obter essa situação, a quantidade de fatores de P. Continuando. Podemos ainda indicar a NP por meio de fatoriais, né? Multiplicando a NP pela razão, certo? Vamos fazer desse jeito assim, vamos multiplicar a NP pela razão, N menos P fatorial sobre N menos P fatorial. Isso aqui equivale a multiplicar por 1, viu, pessoal? É meio que mesma coisa e não multiplicar, certo? Por valor nenhum. Ou seja, no caso, é um elemento neutro da multiplicação. Quando digo multiplicar por 1, estamos falando isso aí. Então, pegando aí o arranjo de N tomado P a P, que eu disse que a gente podia distribuir de acordo com esse produto que eu fiz aqui, certo? Até chegar ao pésimo termo, pegando essa distribuição e multiplicando por 1, na forma da razão N menos P sobre N menos P, nós teríamos aí a fórmula do arranjo simples da seguinte maneira, que seria N vezes N, aí você teria toda aquela situação, tá? Você teria N vezes, aí N menos P mais 1, e aí N menos P, porque você tira esse 1 aqui para você chegar a esse valor, certo? Vezes N menos P. Só que quando você distribui tudo isso aqui, veja bem, quando você distribui tudo isso aqui, tá? Ok? Se você continuar redistribuindo esse processo, tá aqui, aí o próximo vai ser N menos P menos 1, até você chegar a quem? Você chegar a 1. Nós teríamos o quê? Nós teríamos N fatorial. Sobre quem? Sobre N menos P fatorial. Certo? Isso passando no desenvolvimento, ou seja, partindo de uma posição pésima até você concluir a questão do N fatorial. Portanto, daí a gente pode concluir que
a expressão de arranjo de n elementos tomado P a P é dada pela fórmula n fatorial, certo? Essa parte toda que a gente fez aí foi para demonstrar que a gente chegaria a essa expressãozinha aqui, n fatorial sobre n menos p fatorial. Certo? A gente dá uma pausazinha aqui por causa da demonstração, que ela é muito extensa, e eu quis dar uma frisada nela, tá? E a gente continua na próxima aula.